Olá, este é o primeiro programa Viva Mulher e nós estamos estreando com um tema super importante que é autismo. Claro, estamos no Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo. Vamos já falar sobre isso, roda a vinheta. Vamos falar sobre autismo, então, com Higina Machado, ela que é médica especialista em TDAH e autismo, mulher autista também, e com Marcela Albuquerque, fonoaudióloga. Venham para cá, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Vamos nos sentando, vamos conversar sobre autismo, bem-vindas. Podem se sentar, que hoje o assunto vai ser um pouco longo, né? O assunto é complexo, é longo. Eu tô até de azul aqui, mas não adianta eu vestir azul, né? E só falar sobre o Abril Azul, sobre o mês de conscientização sobre o autismo, se eu não respeito, se eu não entendo, se eu não tenho informação sobre a causa. É importante, então, a gente estar aqui para a gente falar sobre isso, principalmente, porque tem muita gente que ainda é estigmatizada em relação a isso, tem muita gente que tem aquela cabecinha, aquela mente fechada em relação a isso. Vamos falar sobre como é que essa inclusão, de fato, ela existe, ainda tem muitos desafios, eita, é coisa demais. Eu não vou dar conta não, minha gente, por isso que vocês estão aqui, para vocês me ajudarem, viu? Doutora Higina, muito prazer recebê-la aqui. A doutora Higina, que é mulher autista, estava até conversando ali com a Marcela ali em off, viu, gente? E a Marcela dizendo, olha só como pode. Interessante isso, sim, porque a gente sempre fala com pessoas, assim, pais responsáveis, né, de autistas, mas uma mulher independente, né, assim, que já tem toda a sua trajetória e que tem esse diagnóstico também. Como é que foi chegar até aqui, hein, Higina? Fala pra mim, então, um pouquinho, porque eu tô bem curiosa em relação a isso. Acredito. Eu acho que a doutora Marcela também. Também, com certeza. Pronto. Na realidade, na minha infância, eu achava que estava tudo dentro da média, assim, da minha família e tudo. Nós fomos crianças que tivemos um neurodesenvolvimento entre normal a precoce, mas os pais tinham orgulho, né? Porque fala antes do tempo, porque fala correto, porque aprende bem, tira boas notas, né? Um dos nossos tem muita facilidade de aprendizado, que é o nosso caçula. E a gente tinha muitos elogios, assim, do meu pai, que era muito inteligente, um cirurgião muito bom, né? Eu percebia que nós éramos diferentes com o tempo, quando eu fui chegando assim, na pré-adolescência e tal. Mas aí o meu grande sonho sempre foi ser médica, né? Desde pequenininha. Aí primeiro, Deus me oportunizou o curso de fisioterapia, né? E eu não acho que seja por acaso, né? Que hoje eu trabalho numa equipe interdisciplinar, né? E aí eu passei por todas as formações, vestibular, né? Era uma menina que era um pouco exigente comigo mesma, né? Até chegar na medicina. E depois da medicina eu trabalhei muito na psiquiatria, né? Eu passei 4 anos trabalhando na Fundação Permanente Casa da Esperança. Era algo que já te atraía. Já me atraía. Uhum. Exato. Eu sempre tinha no coração os menos favorecidos, sabe? Uhum. Os menos favorecidos, os excluídos, me chamavam a atenção. Eu percebia que o mundo era para todos, assim, mesmo que eu não tinha tantos atrasos, assim, cognitivos, nem motores, mas eu tinha uma empatia, não sei nem explicar o porquê. Né? E aí, pronto, foi. Aí, quando eu estava trabalhando na Fundação Permanente Casa da Esperança, também simultaneamente em alguns CAPs, Secretaria de Saúde como médica reguladora do Estado e da Prefeitura, e até que eu me deparei já com muito treinada, né, como médica, para perceber autismos e outros diagnósticos em saúde mental, né? TDAH, transtorno afetivo bipolar, transtornos ansiosos variados, TOC, dentre outros, né? E aí eu me lembro bem que eu comecei a atender nos consultórios particulares da família mesmo, né? Que meu pai tem 2 clínicas. E aí que foi engraçado, porque assim, na Fundação Permanente da Casa da Esperança, a gente tem todos os tipos de autismo, mas quando comecei a atender no consultório particular, nos presos populares e tudo, eu comecei a ver no outro lado da cadeira, eu já como médica, jovens universitários, pré-vestibulandos, professores, que me lembravam muitos familiares, sabe? Aí me lembro como se fosse ontem, né? Eu dirigindo, saindo do trabalho, indo para casa, já na segunda sede, que eu trabalhei na sede
menor do centro, depois na outra sede da Aldeota, eu saindo desse consultório da Aldeota, no meu carro, liguei para a minha chefe, que eu estava trabalhando também na Casa da Esperança simultaneamente. Aí liguei para a doutora Fátima Dourado e falei, doutora Fátima, tantos pacientes parecidos com alguns familiares. Aí ela, parecia um teste, sabe? Por que você identificou de parecido? Eu comecei a falar e tudo. Aí levei para o meu psiquiatra, que já era o terceiro, que a minha mãe sempre teve esse cuidado de oferecer psiquiatras, psicólogos para mim e para meus irmãos, né? Exatamente porque ela percebia que existia os sintomas dos dois lados da família, mas não tinha, naquela época, não se falava muito de diagnóstico, era um estigma falar em diagnóstico naquela época. Só se tratavam sintomas e pronto, ficava nisso, negócio só em luto, depressão, ansiedade, que o luto, depressão e ansiedade está em diversos diagnósticos, né? Mas aí tudo bem. E aí eu levei para o terceiro psiquiatra a hipótese, a minha interrogação, ele falou assim, achei bem humilde da parte dele. Eu já estava casada, pensando em engravidar, já com 39 anos. Aí ele falou, olha, eu vou ser bem sincera para você, a minha subespecialidade é na que você veio me procurar. A psiquiatria relacionada à gestação. E eu trato mulheres que já têm um quadro que estão engravidando ou gestando, né? Então eu vou pedir um teste neuropsicológico para me auxiliar nesse diagnóstico, porque esse diagnóstico é mais da área da neurodesenvolvimento, psiquiatria infantil e tal. Aí eu achei muito legal da parte dele a humildade. Aí eu fiz com o meu antigo chefe, que já tinha muitos anos de experiência em neuropsicodiagnóstico, que é o Dr. Alexandre Costa, que é psicólogo, é esposo da doutora Fátima Dourado. E realmente pontuei, né? Porque os primeiros psiquiatras mais antigos que eu fui para receber assistência, eles não falavam em diagnóstico, falavam só em sintomas. E quando eu comecei a ter interesse, ou meus pais perguntar, porque na psiquiatria, na nossa saúde mental, ela oscila. Com o café que você tome a mais, com a notícia que você recebe, é normal oscilar. Aí, como meu pai é de outra área, né, da ortopedia, ele ficava querendo saber de forma objetiva o diagnóstico. Aí eles só falavam assim, não, ela se cobra muito, tem uma personalidade muito anacástica, possa ser que tenha um toque. Eles só falavam, hoje eu vejo claramente, nas comorbidades, né? Como ela se cobra muito, teve um sintoma depressivo, eles só falavam assim. Assim foi. E, infelizmente, eu recebi muitas medicações, engordei 20 quilos, pelo diagnóstico errôneo, né? Até porque hoje eu sei que a síndrome de Asperger, né, que é a antiga nomenclatura para o autismo do nível 1, né, que é a síndrome de Savant, que são altas habilidades em muitas áreas, e a síndrome de Asperger, que nós temos uma inteligência normal e uma habilidade ou outra acima, né? Realmente é o diagnóstico mais difícil da psiquiatria, visto o grau de funcionalidade que a gente pode ter. Então, eu entendo perfeitamente o grau de dificuldade para o diagnóstico. Hoje, nem tanto, porque já existem pós-graduações como a que eu fiz, né? E locais de trabalho como a Fundação Casa da Esperança, que a gente vê muita gente, né? Mas ainda somos poucos médicos que trabalhamos, especialmente com adulto, com idoso, né? E aí foi assim que eu descobri o meu diagnóstico, já trabalhando na área, eu no lado de médica, e eu vendo um monte de pacientes nerds, né? Que se cobravam muito, que queria fazer para medicina, e por causa de um TDAH não passava, aí com 6 meses de tratamento, vinha tentando medicina há 6 anos, com 6 meses de tratamento passava na federal. Aí o menino, mas parece tanto com fulano da minha família, com Beltrano, né? Aí eu me lembrei de um monte de pessoas. E hoje eu já, como especialista, né, já vejo assim, que existem autismos nos dois lados, de mãe e pai, só com níveis diferentes, níveis de funcionamento diferentes, comorbidades diferentes e personalidades diferentes, né? E isso difere muito, porque um dos lados se comunica muito bem, né, até de forma sincera demais, e o outro lado se comunica bem como professores, mas no dia a dia são mais quietos, né? E isso, assim, né? A minha curiosidade, isso influencia também, assim, na tua dinâmica com o paciente? Assim, Influencia demais. Você se identificar e saber, ó, ele está sentindo isso, porque eu sei Maria. que... Eu vou te dizer, Joana, né? É muito difícil um médico autista não fechar um diagnóstico de uma pessoa autista. Pode ser juiz, presidente da República ou médico, porque ele vai, quando ele ouvir, ele vai dizer, é isso mesmo, já senti isso. E se eu não sentir, meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, ou meu primo sentiu. Eu vi isso na minha família, é muito difícil.
pode ser funcional como for, né? E eu acho que essa mistura tornou o meu diagnóstico difícil, né? Porque na minha família, por parte de um dos lados, existem políticos que comunicam muito bem, professores, pessoas mais sinceras, com personalidades mais elegantes e tal. E no outro lado também existem pessoas muito inteligentes, mas mais fechadas. Então, se tornou um diagnóstico difícil, né? Eu até entendo a dificuldade para eu ter recebido um diagnóstico no terceiro psiquiatra e agora confirmou no quarto, porque eu procurei um quarto que saiba mais sobre autismo em mulheres. Porque autismo em homens com formações difíceis já é difícil, mas autismo em mulheres com formações difíceis já é mais difícil, porque a mulher de criança aprende a brincar de boneca, a se comunicar, a repetir a educação que é nos oferecida. Então, por mais que a gente se incomode às vezes com um colar desse, a gente usa assim que entra no carro, tira. Sim. Mas a gente é educada para mascarar uma normalidade, né? Não é nem, acho que essa palavra normalidade não é nem muito respeitosa, acho que uma neurotipia, né? Um funcionamento dentro do típico, né? E, Marcela, e a doutora Regina estava falando, né, que naquela época, né, assim, logo se falava muito do diagnóstico, né, e aí se buscava muito aquelas características meio que negativas, né, isso. E hoje existe um leque muito grande, né, assim, tanto que se fala em espectro realmente, né. Aí a fonoaudiologia, você como fonoaudiólogo já entra, já é outro braço ali, né, que pode estar realmente acolhendo ali, né. E existe a possibilidade realmente de você identificar algumas características, pode ser em crianças, né, principalmente, que seja realmente de autismo pela fonoaudiologia? Sim. A pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista, ela vai apresentar dificuldades na comunicação, na interação social, ela apresenta interesses restritos, movimentos repetitivos, estereotipados. Então, com essas características, a fonoaudiologia ela é muito importante, porque ela vai ajudar esse indivíduo a diminuir o impacto desse transtorno no dia a dia do indivíduo. Como que ela vai ajudar? Ajudando na comunicação, ajudando ela a iniciar um diálogo, a manter uma conversa, né? A cumprimentar as pessoas, que isso tudo o autista tem dificuldade. Na interação social também, ela vai estimular o contato visual dessa criança, né? A identificar as expressões faciais, perceber o que o outro está sentindo, se ele está triste, se ele está irritado, a lidar com esses sentimentos, não só dele, como do outro também, né? E também diminuir com relação a esses comportamentos estereotipados, ajudando essa criança, esse indivíduo, a buscar maneiras de lidar, de se expressar melhor, de uma forma mais adequada. Então, a fonoaudiologia ela é importante justamente por isso, porque ela vai melhorar as habilidades de comunicação dessa criança. Então, nós, como profissional da fonoaudiologia, a gente busca facilitar, buscar estratégias que ajudem esse indivíduo. Entendi, mas é um trabalho conjunto, né? Conjunto. Assim, claro, conjunto, não dá conjunto com outros profissionais. Pode ser um terapeuta ocupacional, pode ser um educador físico. Um professor. Um professor, exatamente, um psicopedagogo. Doutora Regina, aí assim, no adulto, eu sei que tem adultos que convivem, né, com isso e que jamais buscaram ajuda em relação a isso. Ali fazem uma terapia pequena e pouca e pronto, né? Está resolvido. Eles costumam resolver os seus problemas ali. Em silêncio, né? Em silêncio, exato. E isso é muito comum, né? Ainda muito comum, hoje, né? Muito comum, assim, hoje em dia, como eu acho assim, que a missão, né? Cada um tem a sua e a espiritualidade está me trazendo a família inteira, não só a criança. E aí, quando chegam esses pais e avós, eles têm problemas de comunicação claramente, porque só fala, não consegue ouvir, aí vai desenvolvendo uma personalidade muito mandona, muito narcisista e rígida, que precisam aprender com o fonoaudiólogo e com os terapeutas a parar para ouvir o outro, né? Já tem outros que só ouvem, mesmo sabendo falar,
Então, eles precisam aprender com o fonoaudiólogo, com o musicoterapeuta, com o professor do teatro, a entrar, a responder, a dar a sua opinião sem medo, com o psicólogo TCC, né? E existem outros que interpretam errado a comunicação dentro da conversa. Aí eu sempre sugiro para esses pais, para essas mães, para esses avós, para esses casais, não interprete logo de primeira, né? Pergunte de novo, será que eu entendi bem? Né? Oportunizar, aprender com os terapeutas ou com outros profissionais autistas que são terapeutas, a dar uma segunda chance para aquele diálogo, para aquele casamento, né? Falar o que machuca quando o parceiro pega, né? Em você como esposa. Isso tudo realmente eu penso assim como mulher autista, como pessoa que já teve antepassados que se chegaram ao suicídio, né? Possivelmente como autistas que afundaram numa depressão, né? Que não é mais tempo da gente perder pessoas tão inteligentes, tão capazes, só por serem diferentes, só por se sentirem excluídos. Eu acho que a gente tem que procurar aprender a se dar bem com todo mundo, sem ser sincero demais, e também sem ser introvertido demais, aprender com elas, com eles, com os terapeutas, mas também aprender a dizer o que está sentindo, para também não guardar tanta dor em silêncio, né? É muito ruim. Sim. E é muito importante também que o profissional oriente esses familiares, para que esses familiares aprendam a lidar com essa criança, a perceber o que está sentindo, por exemplo, um momento de crise dessa criança, entender o que aconteceu antes dessa crise, para ter desencadeado isso. Então, conversar com ela, mostrar para a criança que você está ali, que você pode ajudá-la, né? Ajudá-la a se expressar, porque a gente sabe que a crise é muito comum, pode acontecer em qualquer momento. Então, tem até 2 termos que a gente conhece, que é o shutdown e o meltdown. A senhora já deve ter ouvido falar, né? Sim. Que o shutdown é um desligamento, né? O autista, ele, para se defender daquela situação, ele se desliga, ele apresenta comportamentos como olho vazio, ele se deita no chão, ou então ele não tem resposta, né? Ele se desliga daquele momento. E já o meltdown, já é o colapso, que a gente chama de colapso, que é justamente o indivíduo apresenta aqueles comportamentos mais agressivos, de choro. É o oposto do shutdown, exatamente. Enquanto um apaga, o outro exatamente. Explode, Então ele pode apresentar agressividade, o choro, o tremor. Então já é uma outra situação. E aprender a lidar com essas situações é muito importante, não só para o autista, como também os familiares, né? Porque diminui esse estresse, diminui essa ansiedade da criança. Então é muito importante isso. Tem muito familiar que não aceita também, né? Eu acho um Eu desrespeito. conheço alguns ainda que eu digo, meu Deus, como pode? A gente está... No tempo de hoje, né? No tempo de hoje, tá tudo na palma da mão. A gente já passou, né? De pandemia, de tudo que já se sofreu. É um desrespeito, porque assim, o meltdown é uma explosão de uma coisa que está incomodando. Sim. E o shutdown é uma implosão de algo que também está incomodando, né? De uma raiva de uma coisa. E às vezes, como muitas vezes o pai ou a mãe ou da criança autista é autista, ele não consegue observar com atenção o que causou. Às vezes é uma luz, você apaga uma luz, a criança se acalma. Às vezes é um frio, é um calor, é uma roupa. É você observar, e na crise não é o momento de educar ninguém, não. É o momento de baixar a cabeça e rapidamente resolver aquilo que está incomodando. Por exemplo, se ele quer um dinossauro, e a gente não tem um dinossauro no consultório, imediatamente a gente ensina para os pais, liga um dinossauro no celular. E resolve. Agora tem que ser rápido, porque a crise é de minutos. Né? Pode ser uma quebra de rotina, pode ser uma falta de compreensão, né? Uma sobrecarga sensorial. Então, é muito importante você perceber o que está acontecendo com essa criança e ajudá-la de alguma forma. Por exemplo, se for uma quebra de rotina,
trabalha com a previsibilidade. Avisa antes. Avisando antes. Por exemplo, mudou o caminho para ir para a escola, avisa que nós vamos mudar o caminho da escola, vamos por esse caminho que vai passar por não sei aonde. Porque eu acho que quando se tem ajuda, né? Assim, ajuda não, acho que quando se tem a compreensão, né, de quem está em casa ali, envolvido, né, com aquela pessoa ali, né? E aí ela passa também isso para o externo. Né? Ela passa também isso para um amiguinho da escola, para um amiguinho do prédio, que vai ali descer, brincar. Então, muitos ficam ali, né, naquele desconhecimento, né? Como é que eu trato, como é que... E aí a gente já vem para outra fala, que é da inclusão. E a questão do capacitismo. A questão da inclusão, a gente sabe que às vezes polêmica, né? Às vezes a gente está falando não só de escolas, né? No ambiente escolar, mas daquele amiguinho ali que às vezes não quer chamado para os aniversários, né, que às vezes os pais não levam para o restaurante porque já sabem que ele pode ali, né, então ele vai sendo excluído aos poucos das suas atividades. E em relação ao capacitismo, eu tenho algumas dúvidas, eu vou confessar aqui para vocês, sabe, acho que a doutora Gina também vai me entender um pouco. A gente já fica, meu Deus, como é que a gente pode tratar essa questão? Porque a gente não quer magoar o próximo, né? A gente também não quer vitimizar o próximo, né? E a gente quer respeito, quer respeitar também, né? Então, o que gira em torno do capacitismo? Vamos falar primeiro sobre isso, doutora. O capacitismo, ele passa quando a pessoa já tem o conhecimento e mesmo assim insiste naquela questão. Insiste de forma preconceituosa a agir daquela forma, né? Quando existe a ignorância, para nós autistas e mães de autistas e profissionais, merece a gente orientar, né? Dar uma chance. Porque existem formas bem sutis, né, de capacitismo, mas aquelas ironias e tudo. A gente está no mundo de rede social, né? Então algumas coisas que se fala pode realmente interferir ali, né? Sim. E às vezes você nem sabe o que você está fazendo, você nem sabe o que, né? Então eu acho que a melhor forma é realmente se informar. Se informar. Se informar. Sim, com certeza. Agora eu queria colocar um adentro tão legal sobre a rotina, né? Que eu me lembrei. É tão importante essa história da rotina para a pessoa autista, porque a gente tem muita rotina mesmo, estabiliza. Saber antes, agendar antes, independente do grau de funcionalidade da pessoa autista. E hoje em dia, quando muitos chegam em crise antes no começo das aulas, eu oriento algo que eu aprendi na vida, não foi nos livros. Um dos meus genitores, que eu ainda não posso falar qual, né, porque naquela época o diagnóstico era um tabu, não sei o quê, antes dele levar a gente para o vestibular, esse genitor ou genitora ia um dia antes para saber o caminho da universidade que seria a prova. E levando a gente, porque se programava o tempo, o horário para não se atrasar, não sei o quê. E hoje eu faço essa orientação para os pais, você acredita? Uma semana antes, do fim das voltas às férias, você começa a ir lá, você fala para o segurança, olha, meu filho já tem um diagnóstico, e para ele se adaptar, é muito importante, você deixa ele entrar para ele visitar a sala dele, rotina, né, para ele brincar um pouquinho no parquinho, para ele ir ali ao banheiro, se for universitário da mesma forma, porque muitos universitários, quantos eu ouvi no curso de medicina, que no curso de medicina e nesses cursos com provas difíceis, tem muitos autistas, ao que não tem o diagnóstico. Vai um pouco antes, porque qual é o relato que meus colegas diziam? No meio do semestre, eu melhoro a minha timidez, né, minha fobia social. Aí eu fico de férias. Quando eu volto, começa tudo de novo, o sofrimento. Aí o que eu sugiro para esses universitários que estão nos vendo? Vá de carro, dê uma voltinha no quarteirão, aí estacione, aí converse com segurança, aí no outro dia eu posso entrar só para eu ver o negócio aqui na secretaria, entre aspas. Aí entra, aquilo ali já vai diminuir o medo e a fobia. Essa dica da doutora Gina foi boa. Para a gente finalizar o programa, porque foi muito rápido, eu disse que seria rápido, a gente fica conversando, o tempo passa muito rápido. Essa dica da doutora Gina foi sensacional, né, Marcela? Mas o que a gente também pode dar de dica, assim, principalmente nessa sua área, assim, da fala, da gesticulação? É como a doutora falou, por exemplo, uma criança que vai a primeira vez para a escola, ou então está mudando de escola, é importante que a mãe ou o pai pode até fazer um quadro, né, uma prancha mostrando, de repente, com fotos da escola, o que essa criança pode encontrar na escola,
né? E é importante nunca mentir para a criança. Não mente, porque o pensamento da criança autista é muito concreto. Então ela vai acreditar naquilo que você fala. Então nunca minta. Pode até colocar, ó, você vai encontrar coisas boas, mas também vai encontrar coisas ruins, seja sincero. Então, mostrar a foto da escola, o lugar onde fica, o que tem próximo, quais são as pessoas que ela vai conhecer lá, fala que vai ter amiguinhos, que ela vai ter o momento do recreio, que ela vai fazer o lanche. Começar a trabalhar isso na criança, assim como o adolescente, como a senhora falou também, quando vai enfrentar uma universidade, também é muito importante. E a escola também, agora eu vou falar um pouquinho da escola, também pode se preparar da seguinte forma: se tiver a possibilidade de mudar o horário dessa criança, dela entrar um pouquinho antes do que as outras crianças, porque a gente sabe que muitas crianças, né, crianças novas que ela não viu, isso tudo pode mexer pode influenciar. Então, de repente, se tiver essa flexibilidade de entrar num horário diferente, né, capacitar esses profissionais da escola, dando mais conhecimento sobre o assunto e também adaptar atividades curriculares, adaptar as avaliações, tudo isso vai ajudar na criança com autismo. Gente, olha, eu acho que o nosso papo foi muito proveitoso, apesar de ser curtinho, né? Foi muito proveitoso. Eu acho que a gente deixou aí vários pontos para reflexão. É claro que o assunto é um pouco complexo, né? Bastante complexo, para falar a verdade. Mas eu acho que a gente plantou uma sementinha aí na cabeça de algum telespectador para pensar um pouquinho mais sobre o assunto, pensar em relação a essa causa, né, o autismo, sobre o respeito com o próximo, né, autista ou não, a gente tem que se respeitar de todas as formas. As diferenças e a gente acolher também, para a gente poder ser acolhido também. Eu quero agradecer muito a vocês pela participação de hoje, foi maravilhoso, foi super tranquila a nossa conversa. Doutora Higina, tem algum conteúdo nas suas redes sociais que a gente possa passar para quem está em casa? Pronto, então, no Instagram, doutora Higina Machado, toda quinta de manhã eu faço um café Aspers, falando um pouco de temas variados. E nós também temos o YouTube, né, do Espaço Aspers do Bem, que temos muitas aulas bacanas para aprender a lidar com as diferenças, já que a prevalência é tão grande, né, do componente genético, certamente Deus nos traz um sinal de amar os diferentes, né? É isso. Que bom. E Marcela? Eu estou na Casa Lube Terapias, lá na Rua Marcondes Pereira, 931. Pode seguir a gente também no Instagram, nós colocamos várias dicas e orientações para os familiares, para quem precisar, para os cuidadores. E é isso, agradeço a participação e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Muitíssimo obrigada, então, pela participação de vocês. Na próxima sexta-feira, às 5h30 da tarde, a gente tem um encontro aqui com você. Até a próxima. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.